Boa noite, minha gente. Hoje eu nem ia entrar. Hoje é um dia em que, sei lá, bateu na cabeça, né? Os mentores espirituais conversaram comigo. Na hora que eu comecei a me preparar para me banhar agora à noite e tal, e os mentores se encostaram e vieram dizer: Poxa, você podia falar um pouco sobre 2021. Eu digo: Mas eu já falei sobre 2021, ou 2020, que desculpa, gente. Sobre 2020 e tal. Eu já falei sobre 2020, fiz uma análise e tal. Eu disse: Não, a gente quer que você faça uma avaliação assim pessoal, né, do que você compreendeu do ano, né, de como foi que você viu o ano, essa coisa toda, inclusive até contando suas experiências, né, as coisas que aconteceram com você no ano de 2020, principalmente as adversidades, as coisas que não foram muito bacanas, né, ou que não foram bacanas nesse ano de 2020. E eu fiquei pensando cá com meus botões, foi uma coisa muito repentina, muito de repente que os amigos espirituais chegaram e pediram isso a mim. Eu disse: Rapaz, eu não preparei nada, né? Eu não elaborei nada para falar, não sei nem o que é que eu vou falar, né? As pessoas e tal. Eu disse: Rapaz, deixa a intuição rolar, deixa a coisa acontecer, que vai surgindo o assunto e vai principalmente surgindo o propósito dessa live. Eu disse: Tá, tudo bem, então vamos lá, vamos trabalhar nisso, né? Vamos ver o que é que a gente pode conversar hoje, que é um dia assim muito especial, dia 30 de dezembro. Amanhã já é o último dia de dezembro, né? Estamos aí à beira de um ano novo, do ano de 2021, que nós estamos esperando assim que seja um ano mais auspicioso, mais interessante. Embora a espiritualidade venha nos alertando assim de forma muito firme de que será um ano não tão fácil assim como as pessoas pensam. Lógico, não estamos aqui querendo colocar medo em ninguém nem nada, mas assim, lógico, estamos numa época de pandemia, as coisas não vão como no passe de mágica, porque as pessoas têm essa ideia do ano novo, né? Que tudo vai ser diferente, que tudo vai ser modificado, e como no passe de mágica tudo isso vai passar. Lógico que não é assim, né, gente? Primeiro, foi um ano que deixou assim um ano de muitas marcas, né? Nós fomos muito marcados nesse ano por tudo, né? Em relação aos nossos hábitos, em relação ao nosso afeto, ao nosso costume, às nossas crenças, principalmente. Nós somos atingidos no nosso psiquismo, naturalmente, porque a partir do momento em que nós temos um ano como esse, um ano totalmente atípico, só para vocês terem uma ideia, né, na história atual da humanidade, não existe paralelo para esse ano, né? Na história atual da humanidade, na nossa geração, eu não estou falando da humanidade inteira, mas não existe paralelo. Pelo menos eu nunca vi acontecendo, por exemplo, sei lá, as coisas que aconteceram esse ano. Eu não sei vocês, mas para mim assim foi um ano surpresa, né? Um ano muito diferente, muito difícil. Eu acho assim que começou assim do dezembro, mais ou menos faz um ano, mais ou menos o ano passado, nessa época, a gente estava fazendo uma avaliação sei lá, dessa questão do vírus que vinha, as pessoas meio que sem acreditar direito, né, no que era que ia acontecer, porque as pessoas realmente não entendiam muito bem o que era. A gente sempre pensa que assim vai ser igual aos outros, né? Por exemplo, influenza, a gripe suína, né? Várias outras gripes e várias outras coisas que aconteceram em outras épocas. A gente sempre pensa de forma minimizada, né, do que é que vai acontecer, porque em outras épocas nós tivemos vários outros anúncios assim bombásticos de bactérias e vírus que surgiram na humanidade durante os tempos, e nós na realidade tivemos um impacto. Algumas pessoas desencarnaram sim, em algumas regiões do mundo isso foi uma coisa muito grave, mas em outras regiões não. Essa pandemia e essa situação que nós vivenciamos esse ano
foi assim, foi uma situação muito difícil mesmo, porque foi em escala global. Não foi uma coisa local, localizada, foi só ali e tal, e acabou. Não, foi uma coisa globalizada mesmo. Mas, além disso tudo, nós tivemos que lidar com alguns costumes que nós não tínhamos, né? Por exemplo, hoje nós temos que usar máscaras, temos que tomar cuidado na higiene, aonde nós vamos, nós ficamos espantados, o medo tomou conta de nós, né? E esse medo é uma coisa, é um fator muito preocupante, e aí me permitam dizer, porque na realidade assim, nós fomos tomados de medo e esse medo tomou conta de nós, né? Nós fomos assim pressionados por todos, pela imprensa, pelo governo, pelos órgãos de saúde, mas também pela própria espiritualidade mais densa, mais baixa, tá certo? Que tinha todo um plano elaborado para nos colocar medo, né? E aí, paralelo a isso, as religiões tradicionais, principalmente aquelas onde o medo predomina para poder dominar as massas, se utilizou disso tudo, né? E algumas de forma egoísta, querendo que acontecessem os cultos, as missas, as celebrações em geral, porque perderiam fiéis, né? Então, quer dizer, foi assim um ano extremamente difícil, um ano complexo demais. Eu fazendo essa avaliação, eu fiz essa avaliação e comecei a pensar, puxa vida, eu vou começar a falar sobre dezembro do ano passado, que foi o que eu terminei de dizer para vocês, que a gente já estava com medo, né? Nós já estávamos assim temerosos com essa questão do vírus. Tínhamos recebido o anúncio desse vírus chinês desde o mês de novembro, né, do meados do mês de novembro, que algumas pessoas começaram a adoecer numa das cidades da China, no foco central lá da cidade da China. Depois aí, dezembro, a gente passou um dezembro, até a pressão psicológica, né, de dezembro já foi uma coisa meio diferente. Eu não sei se vocês sentiram o que eu senti, mas o dezembro passado já foi um dezembro meio que atípico, não tinha muito a ver com os dezembros, já prenunciando uma energia diferente. Aí nós tivemos um janeiro onde teve uma determinada normalidade, as pessoas todas se preparando para o carnaval, e eu tô falando de mim, tá, gente? Eu passei assim uma situação. Boa noite, gente. Boa noite, Clécia. Boa noite, Flaviana. Boa noite, Marcos. Boa noite todo mundo que está entrando aí, que está dando aí boa noite, que está dando um olá. Então, para mim, foi muito difícil. O ano de 2019 já foi um ano muito difícil. Foi um ano de adaptação para mim, tá certo? Porque desde 2018 que eu fundei o SEC, no final de 2018, em novembro de 2018, já começou uma nova fase para mim, uma fase de mudanças, né? Uma fase de reformulações na minha forma de pensar, na minha forma de agir, principalmente porque eu tinha uma tendência espiritual muito ligada ao espiritismo e tal, e esses castelos foram caindo. Essas crenças que eu tinha em 2019 já foram desabando, né? Então eu tive que tomar várias decisões extremamente importantes em relação aqui ao SEC, em relação à minha própria vida, em relação às pessoas que estavam comigo, ao meu rol de amizades. Depois eu saí da casa espírita onde eu estava, né? Foi um ano de muito movimento mesmo e de muito aprendizado, né? Eu tive que aprender muito a lidar com o psiquismo humano, a lidar com a espiritualidade. Fundei aqui no SEC os estudos mediúnicos, né? Tinha dado também um curso de paranormalidade, e essas coisas todas foram se somando a uma nova vertente da minha vida espiritual, da minha vida pessoal também, tá? Tudo começou a mudar muito brusca e rapidamente, né? E eu fui tendo que me adaptar a tudo isso. E para você ver que a gente não está confortável aqui, né? Primeiro, a gente tem que lidar com a impermanência dos nossos e nossa. Então a gente viu no ano de 2019, papai adoece, tá? Eu acho que mais ou menos no mês de maio ou junho, a gente já estava com uma noção de que ele precisava se operar,
que ele precisava fazer uma cirurgia no mês de maio, junho de 2019, tá? E essa operação dele, a gente pensava que ia ser uma coisa corriqueira, uma coisa normal, uma coisa que ele ia passar sem nenhum problema, que era uma bobagem, uma besteira, para você ver como são as coisas, como nós somos impermanentes e como tudo pode mudar de uma hora para outra, e a gente muitas vezes não está preparado para isso, né? A gente não está com os pés firmes no chão para determinadas mudanças, que são mudanças óbvias na nossa vida. É porque a gente sempre acha que vai ser a mesma coisa sempre, né? A gente acha que nada vai mudar, a gente acha que o mundo é assim mesmo, a gente acha, inclusive, que as coisas ruins não acontecem conosco, acontecem com os outros, mas com a gente acha, a gente tem uma visão de que isso não vai acontecer nunca. E a espiritualidade vinha me avisando, dizendo assim, Wagner, existirão muitas modificações, você vai perceber todas essas modificações na sua vida, na sua família. Eu ficava sempre me perguntando, mas eu não alimento medos, tá, gente? Eu sempre fui muito destemido para determinadas situações na minha vida. Eu não fico naquele negócio, não, os espíritos vieram, conversaram comigo, me disseram que vai ter alguma coisa muito difícil, e eu fiquei alimentando isso como se fosse um medo, um temor, com ansiedade de tudo que ia acontecer. Não, eu fui metendo a cara, né? Aqui no SEC mesmo eu fui trabalhando, eu fui desenvolvendo todos os serviços daqui, fui preparando toda a estrutura e me preparando também para sei lá, encarar determinadas coisas, né? Me preparando para tratar a cabeça das pessoas. Então, várias pessoas entraram aqui com problemas muito graves, psíquicos, com problemas muito graves, mediúnicos, né? Com vários que a gente chama de BOs, né? Coisas que sei lá, que aconteceram com as pessoas e tal, essas energias, e eu dando suporte a tudo isso. E aí papai adoece sim, começa a sentir as coisas. Ele já sentia há muito tempo, tá, gente? Papai tinha um danado de um engasgo que ele tinha, tá certo? Já há muitos anos, uns 10 anos, 15 anos, papai sentia uns engasgos, umas coisas, e os médicos fizeram um exame nele, de cima para baixo, de baixo para cima, e nunca encontraram nada. E aí, quando ele começou a se sentir mal mesmo, foi no cardiologista. O cardiologista disse que tinha um problema sério e que provavelmente ele teria de fazer uma cirurgia. E aí ele foi para essa cirurgia, mais ou menos no mês de, se não me falha a memória, setembro ou foi outubro. E aí, primeiro foi fazer os exames. Na hora que foi fazer os exames, cateterismo, não sei o que, e parecia assim que tudo estava dando errado no processo, porque ele foi para o Recife, chegou no Recife, não conseguiu fazer os exames, e aí depois veio para Caruaru, um exame que pensou que tinha sido feito, não tinha sido feito, aí ele teve que fazer um exame aqui em Caruaru, e aí tiveram várias intercorrências, porque na hora que os médicos começaram a passar o catéter, ele foi fazer um cateterismo. Quando foram fazer o catéter, observaram que tinha várias vezes obstruídas perto do coração, quer dizer, dentro no próprio coração dele, né, próximo às válvulas, na aorta e tal, e toda a estrutura de válvulas cardíacas e tal, e ele começou a ter problemas, e aí ali já se pronunciou que seria uma coisa bem difícil. E aí ele fez o exame, passou, mas teve muitos problemas no começo. Depois foi para o Recife, fez uma cirurgia que é não invasiva, e nessa cirurgia a gente pensou que estava tudo bem, e ele, quando veio, aí começou com infecções e não sei o que, com vários problemas, ficou magérrimo. E nesse momento também a gente se aproxima muito, né, cara? Assim, eu me aproximei muito de papai. Primeiro porque, poxa, papai era católico, essa coisa todinha, não é que não admitia, mas ele não acreditava no que eu acredito, na parte espiritual. Isso é muito normal, mas nunca também falou nada, sempre foi uma pessoa muito educada nesse ponto, que sempre concordou que o bom para ele era me ver feliz, como é bom, porque era bom para ele ver Ana feliz, Valber, meus irmãos, né? E foi muito interessante, porque
quando ele adoeceu e começou a ficar mais frágil e tal, eu aplicava reiki nele, aplicava passes e etc. E ele se sentia bem. E foi uma coisa maravilhosa. A época que ele passou no hospital, nas primeiras intercorrências e tal, eu ia lá, aplicava reiki. Quando chegava em casa, eu aplicava reiki também, ia para lá. Coisa maravilhosa. E eu comecei a me integrar mais com ele. Mas ele sempre com aquela questão, sempre piorando, sempre ficando cada vez mais magrinho, mais debilitado, né? Então, aí veio toda essa questão da pandemia, veio o ano de 2020 e papai foi internado logo em janeiro ou foi fevereiro, me parece. E aí foi internado, entrou na UTI e teve que fazer uma cirurgia de peito aberto. E nessa cirurgia ele teve que ficar na UTI vários dias. Um mês antes de papai desencarnar, dele falecer, desencarnou um tio meu do Rio de Janeiro. De repente se sentiu mal e tal, e vai e vem, não sei o que e tal. Uma pessoa que a gente gostava demais, tio Beto, né, irmão de mamãe, e ele desencarna um mês antes, né? A gente papai estava na UTI já. Poxa, a gente não pôde nem dizer a ele que tio Beto tinha desencarnado. Ele gostava muito de tio Beto. E tio Beto desencarnou. E um mês depois, papai desencarna, né? E foi um choque. Assim, embora a gente viesse se preparando, né? Porque a doença dele foi se agravando. Mas foi assim, pandemia, papai desencarna. E aí, na mesma noite do desencarne dele, né, no mesmo dia do desencarne, a parte da noite, eu fiz uma live falando sobre a morte. Me controlando, né, para não externar minhas emoções, essa coisa toda. E aí eu fiz uma live sobre a morte, sobre o que era a morte, que a gente não tinha preparo para essa morte. Citei alguns autores espíritas, né, Leon Denis, o próprio Kardec, falei sobre toda aquela questão do sentido da dor da perda, da dor da gente ter a falta dos entes queridos, né, conosco. Tudo isso foi muito difícil, sabe, gente? Em plena pandemia, né? A gente entrava no hospital da Unimed, todo mundo de máscara, todo mundo pegando o álcool para botar nas mãos e tal. Enquanto isso, o mundo em polvorosa, né? Todo mundo passando por uma situação extremamente difícil, o mundo todo de cabeça para baixo. Com um mês depois que papai desencarnou, minha tia e irmã dele desencarna também. Veja só, foram 3 mortes dentro da minha família num período de 45 dias, não, 60 dias. 60 dias, 3 pessoas morreram, né? 3 pessoas desencarnaram. E a pandemia seguiu, fecham os meus negócios, né? O negócio que eu tenho de sociedade com o irmão e cunhado, o estacionamento, aqui o SEC sem poder funcionar direito, mas eu tocando as reuniões mediúnicas, né, eu fazendo o possível para tornar normal a situação, inclusive uma situação muito difícil, inclusive com assim, pessoas passando mal, realmente, energeticamente falando, todo mundo morrendo de medo, todo mundo se escondendo em casa, e isso é o que eu digo, assim, é barra pesada, ao mesmo tempo, sabe, vários conceitos diferentes de como lidar com a espiritualidade, porque não só foi coisa ruim, porque paralelamente a todas essas coisas que aconteceram, foram surgindo várias opções, eu tive que quebrar vários paradigmas da minha vida em relação a Umbanda, por exemplo. Muita gente me pergunta, Wagner, você vai se transformar num sacerdote de Umbanda? Eu digo, de jeito nenhum, porque eu não tenho esse perfil sacerdotal, eu sou um cara muito racional, né? Eu não sei, eu não vejo Deus, as divindades e os espíritos como seres onde eu tenho que me humilhar na frente deles, dobrar a cabeça ou dobrar os joelhos perante eles. Deus não quer que a gente dobre os joelhos, Deus quer a nossa felicidade, a nossa altivez. Não é orgulho, tá, gente? A nossa altivez. Deus não quer que a gente seja humilhado ou nem que a gente adore. Uma coisa é respeitar a Deus, uma coisa é amar a Deus, outra coisa é adorar,
um ser. Tá? A gente não tem que adorar a Deus ou a um santo, um anjo ou um orixá e tal. E essa questão da Umbanda tem muito disso, né? As pessoas são muito devotas e eu respeito demais. E aí por onde eu sempre digo, puxa vida, tá? O universalismo me fez muito bem, porque eu comecei a enxergar tudo isso, e eu enxerguei tudo isso no ano de 2020, 2019 para 2020, onde eu comecei a ver as várias possibilidades e mudança. Tá? E desde do 20 de julho, né, que foi a data limite, e tá, tudo mudou mesmo, tá, gente? Quando Chico Xavier falou da data limite, foi uma coisa impressionante, como as coisas de uma forma assim, como se fosse uma avalanche, né? Como as coisas foram mudando, como as coisas foram se modificando em nossas vidas. Eu tive que mudar os meus conceitos, eu tive que observar determinadas facetas da espiritualidade, principalmente das situações obsessivas que as pessoas me procuravam, das situações psíquicas, o que eu tinha passado no passado, parece que estava tudo assim aprontado, arrumado, para que eu entendesse de uma forma diferente a minha vida, a vida das pessoas e principalmente todas as situações que eu passaria no ano de 2020. Sinceramente, se eu não tivesse me reformado conceitualmente, tá? Não tivesse mudado a minha cabeça para enxergar outros rumos, outros caminhos, eu não sei como eu teria passado esse ano de 2020. Porque foi graças a essa mudança conceitual, de visão, de entender o universalismo, de entender o meu eu como um espírito, não um corpo que tem um espírito, mas sim um espírito que tem um corpo, tá certo? Porque a gente sempre se imagina assim, ah não, o meu espírito é forte. Não, cidadão, você é forte, né? Você é forte, você é espírito, você está vivenciando uma experiência na Terra. Então, quem é forte é você. Você é forte, ou você é fraco, ou você está depressivo. Não é seu corpo que está. É você. Né? Você é mente, você é pensamento, você é unicidade. E eu comecei a ler tudo, sabe, gente? A observar tudo. Inclusive aqueles autores dos quais o Espiritismo tem uma certa reserva, Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira e etc, porque tem conceitos novos, né? Mas além disso eu comecei também a ler Helena Blavatsky, né? Comecei a ler o budismo e eu sempre achei o seguinte, eu gosto dos conceitos de Jesus, mas eu não sigo Jesus como um mito ou como o único que teve na Terra como avatar. Eu gosto de Buda, mas não sigo o budismo, né? Eu gosto de Maomé, mas não sou islâmico. Eu absorvo, que é o que todo mundo deveria fazer, absorvo o que há de melhor de cada coisa dessa. Não é para fazer uma salada de frutas ou para adequar aos meus pensamentos, não, gente. Eu estou falando isso porque isso ajuda muito a gente enxergar o outro, inclusive. O princípio do universalismo é unidade na diversidade. Eu tenho que entender o outro, perceber o outro como é. E isso, o ano de 2019 e 2020 foram promissores para mudar a minha capacidade de enxergar o outro, de tolerar o outro, de entender o que o outro era. Que não era só eu, o meu pensamento, a minha vida, mas também o outro. E para dar lições, né, vem um mundo com várias perdas, né? Vem a vida e dá rasteiras em você, tirando assim o seu esteio. Por exemplo, papai, quem era na minha vida, né? Papai era aquela figura onde você diz assim, bom, eu tô aqui, tô bem, mas se eu tiver me sentindo mal, né, eu posso ir ali, tá, dou uma corridinha ali em casa, que é quase vizinho daqui de casa, são 2, 3 ruas aqui embaixo. Eu posso dar uma corridinha lá e conversar com o papai, né? Eu posso ir lá bater um papo, eu posso ir de manhã tomar um café com ele, né? Quando eu estiver chateado ou triste com alguma coisa ou em dúvida com alguma coisa, eu vou lá e converso com ele. Essa coisa foi tirada de mim e de muitos. Eu não estou falando de mim só, mas de muitas pessoas. Quantas pessoas não perderam suas referências, tanto espirituais quanto pessoais, né? Quantas pessoas não foram privadas da presença das pessoas que mais amavam, né? Então,
eu fui privado. Outras pessoas não passaram por nada disso. Passaram pela situação da pandemia, né? Tiveram que se cuidar, tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar isolados e etc. Eu posso dizer a vocês que, por exemplo, eu passei basicamente por tudo, só não peguei a Covid. Aliás, eu nem sei, porque tem pessoas que têm Covid e são assintomáticas e não percebem que tiveram a Covid, né? Vai que se eu vou fazer um exame desse aí, eu tive já a Covid e só não percebi que tive. Né? Alguns meses até eu me senti mal e tal, achei que estava com a Covid, fiz até exames e não estava com a Covid, mas foi um ano assim muito diferente, muito estranho. Não sei se para vocês aconteceu do mesmo jeito, mas para mim foram muitos aprendizados, muitas perdas, mas muitos ganhos também, porque eu ganhei espiritualmente com tudo isso, tá? Eu percebi que eu não tinha que bater cabeça ou adorar nada, nem ser fiel a uma doutrina ou um princípio. Não, o único princípio que eu sou fiel é o princípio do bem, é o princípio de fazer o bem ao próximo, a enxergar o próximo como a mim mesmo, né? A não fazer mal ao outro porque eu não gostaria que fizessem a mim. Conceitos muito simples, a entender a causa e efeito, a entender que o outro passa por dificuldades, mas que eu posso passar também por dificuldades, que eu também posso cair, que eu também posso cometer erros, que eu não sou guru de nada e de absolutamente ninguém, né? Então, por exemplo, eu me vi frágil em determinados momentos, errando, em determinados momentos passando por situações extremamente complexas da minha vida que eu não esperava. Então foram várias coisas, uma coisa em cima da outra e tal, e eu recebendo lições em cima de lições, né? Aprendizado em cima de aprendizado, percebendo o que, sei lá, o que me fazia mal, o que também me fazia bem, o que fazia bem às pessoas. Então foi uma autoanálise muito grande. E esse finalzinho de ano foi assim, o mais difícil para mim, muito difícil. As energias baixaram, eu acho que por conta do cansaço, eu acho que por conta das minhas decisões, né, algumas acertadas, outras equivocadas, outras que precisavam ser tomadas e eu precisei tomá-las, eu precisei vivenciar determinadas coisas, passar por determinadas dores, causar determinadas dores, porque todas as vezes que a gente toma uma decisão, gente, nada é sem consequência. Todas as vezes que a gente cisma de fazer alguma coisa na vida da gente, dizendo assim, eu sou livre e posso fazer o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio e posso realizar. Você, todas as vezes que utiliza o seu livre-arbítrio, pode ter certeza que você está afetando alguma outra pessoa. Tá? Não é só você no mundo, né? John Donne tem uma frase que eu gosto sempre de citar aqui, que é uma frase maravilhosa. John foi um ensaísta inglês que viveu no século XVI para o século XVII, e ele dizia assim: ninguém é uma ilha isolada em si mesmo. Todos nós fazemos parte de um continente, querendo dizer ele que nós temos interligações, né? A gente não faz uma coisa sem consequência e de repente, não, eu vou fazer isso porque sou eu não estou fazendo mal a ninguém, só estou fazendo mal a mim mesmo. Não, isso não existe, tá certo? Nós, quando fazemos mal a uma pessoa, ou fazemos mal a nós mesmos, quando tomamos determinadas atitudes e decisões, nós estamos afetando também toda uma coletividade, as pessoas que estão na tua família, as pessoas que estão juntos, as pessoas que não estão juntos, porque faz parte de uma psicosfera, né? Então o teu pensamento, tuas atitudes afetam toda uma sociedade, toda uma comunidade. Então são essas coisas que muitas vezes a gente não entende, tá? Mas nós afetamos com as nossas decisões várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então as minhas decisões afetaram a minha família lá, as coisas que foram, eu costumo sempre citar essa coisa também de Leon Denis. Leon Denis foi um estudioso espírita, né? Costuma-se dizer que ele foi o apóstolo espírita logo depois que Kardec desencarnou. Leon Denis foi um dos que segurou a batuta do espiritismo, inclusive um dos maiores filósofos espíritas, um cara fantástico. Leon Denis dizia que nós temos 3 tipos de dores, né? A dor da reencarnação, que
que faz parte de vir para o mundo tridimensional, então você já vai sentir dor, é o peso, né? A própria gravidade de carregar esse corpo que a gente carrega já é um sacrifício, já é uma dor. Né? A gente só vai notar isso quando a gente desencarnar, porque a gente vai deixar o corpo aqui e vai ver a facilidade de poder se locomover apenas com a força do pensamento. Né? Mas Leon Denis falou que tem essa dor da reencarnação, porque você vai passar por determinadas coisas aqui inevitavelmente. Você tem também a dor, que a gente chama de dor das nossas escolhas. Nós escolhemos antes de vir para cá, nossa programação espiritual, nós escolhemos, não, eu vou reencarnar e eu quero ir com alguma dificuldade, algum impeditivo intelectual, algum problema de mobilidade, algum problema financeiro, social e etc. Isso também causa dor, e foi você quem programou isso no mundo espiritual. E tem ainda a dor da nossa livre escolha, né? Do nosso livre-arbítrio, que não é tão livre-arbítrio assim, que a gente começa a descobrir, porque nós somos crianças espirituais, nós somos infantis, espiritualmente falando, muito infantis, não é pouco infantil não, nós somos muito infantis, e nessa nossa infantilidade, nessa nossa imaturidade, os espíritos não deixam a gente fazer tudo, não é tudo que a gente quer, inclusive até para reencarnar e escolher, fazer as nossas escolhas para reencarnar, eles nos ajudaram nesse processo, porque senão nós somos tão preguiçosos que viríamos para cá, para a Terra, só para luxar, entendeu? Para ter muito dinheiro, para ser bonito, para ser formoso, alto e tal, magro e tal. A gente sempre escolheria o melhor, tá? A gente não escolheria coisas ruins. Nós somos preguiçosos, nós somos seres preguiçosos. E quando estamos vindo para a Terra, mesmo o nosso livre-arbítrio de escolher e fazer a nossa programação espiritual pode estar envolto em uma coisa completamente diferente. Então nós reencarnamos, viemos para cá, e aí nós temos o nosso livre-arbítrio, que não tem tanto livre-arbítrio assim, nós somos comandados, nós somos influenciados sim pelos espíritos, nós temos sim nossas intercorrências. Viver no mundo é arriscar no mundo, é passar por determinadas coisas. Não adianta, você vai vivenciar isso. Não adianta, você não tem como não vivenciar um mundo material, tá? Então, as dores, as coisas que vão acontecer, os desafios. E aí, poxa vida, eu passei tantas coisas esse ano, tá? Foram tantos desafios, e não só desafios meus, tá, gente? Porque eu tinha que tomar conta de mim, da família, das pessoas fora, dos médiuns que fazem parte da nossa casa, e para isso, sei lá, controlando determinadas sensações, pessoas que telefonavam, meu Deus, o que é que eu faço agora com as casas espíritas fechadas e tal. E aí nós montamos, nunca paramos a nossa reunião mediúnica. Eu acho que nós só tivemos 2 ou 3 reuniões mediúnicas que não foram realizadas, mas o ano todinho nós tivemos reunião mediúnica, nós tivemos desobsessão à distância. Eu conheci uma nova modalidade de desobsessão, uma nova modalidade de tratar espiritualmente, que foi a modalidade online, tá? Que a gente não levantava nem essa possibilidade antes, né? Se alguém me perguntasse em 2019, olha, dá para fazer desobsessão à distância, né, através de apometria ou qualquer outra coisa dessa. Primeiro, eu não conhecia a apometria, né? Eu vim conhecer a apometria de 2 anos para cá. Gostei demais e tal. Aí depois os próprios apômetras, os mais evoluídos, desenvolveram técnicas para a gente tratar à distância as pessoas. Então, nós descobrimos que podíamos tratar à distância no ano de 2020. Veja quantas revelações e quantas coisas bacanas. Eu estudei, me transformei, me tornei apômetra. Agora mesmo vou fazer um curso de operador de apometria, de mesa apométrica, em São Paulo, no final de janeiro. No dia 28 dia 27 eu estou indo embora para São Paulo para fazer esse curso e tal. Então, quer dizer, foram muitas coisas bacanas que desenvolveram a nossa mente, abriram o nosso leque de opções em relação à espiritualidade, à nossa vida. Nós começamos a conviver mais com o nosso núcleo familiar, porque fomos obrigados, né? Aspas, mas obrigado mesmo a conviver, a estar todo dia com eles, a estar todo dia observando essa coisa toda, dando apoio, né, tomando cuidado, né? Tivemos até que mudar de hábito, estamos parecendo japoneses agora, né? Quando chegamos em casa, a primeira coisa que a gente deixa é o sapato do lado de fora, a gente bota álcool o tempo todo na mão, né? As pessoas
tiveram que reaprender a viver. E ao mesmo tempo nós vimos muito egoísmo, muita gente brigando, se degladiando, numa fase que era para nos unirmos, nos congratularmos em relação ao mundo e à vida. Começamos também a brigar, a nos atritar uns com os outros, tá? E isso foi terrível. A gente viu isso na política, as pessoas polarizadas, né, odiando umas às outras, pessoas que eram extremamente amigas, de repente começaram a se estapear, energeticamente falando, porque isso é energia chega no outro. Quando você desfere um ódio, desfere uma energia pesada, o outro sente do lado de lá, é como se fosse uma bufetada no outro, e nós vimos muitas bufetadas, muitos pontapés energéticos acontecendo, fora os pontapés e bufetadas presenciais, que as pessoas quase se matavam nas ruas, né, defendendo seus pontos de vista políticos, e os políticos nem aí pra gente, e a gente se matando em relação a eles, né? Pessoas distorcendo fatos e etc. Fake news rodando o tempo todo, uma imprensa tendenciosa, uma notícia que a todo tempo nos deixava cada vez mais aflitos. Com tudo, gente, com tudo, né? Nós passamos assim um ano que eu acho que todo mundo está de parabéns, tá, gente? Até aqueles que não tiveram perdas pessoais, de familiares e etc, estão de parabéns, porque passaram bravamente esse ano, né? Então eu costumo sempre dizer, né, eu até comentando com uma pessoa amiga, eu disse assim, quem não desencarnou foi um vitorioso, né? Quem não teve ninguém desencarnado em casa foi um felizardo, porque na realidade todos nós tivemos perdas pessoais, perdas emocionais, né? Nos vimos assim como se as coisas fossem desabar de vez. E foi um ano extremamente estressante. O que é que, sei lá, nos deixa de lição esse ano? A live foi feita exatamente para ser curtinha, eu não quero me alongar demais, nem tomar o tempo de vocês. Sei que está todo mundo aí já em clima de final de ano, não é em clima de festa, que a gente não vê muito motivo para festejar, e talvez tenha todos os motivos do mundo para festejar, porque estamos vivos, né? Estamos aqui bulindo, né? Estamos respirando. Veja só que coisa interessante, né? Essa época de pandemia nos mostrou uma das maiores importâncias da nossa vida, que nós não tínhamos consciência dela: a importância e o valor do respirar. Veja só, uma coisa tão automática, né, que é respirar, né, botar o ar no pulmão. Nós estamos com medo de pegar o vírus e entrar no tipo mais grave da doença, e não podemos respirar mais. Então estamos valorizando coisas que são muito simples, né, como respirar, como ter contato com as pessoas, como abraçar, porque nem isso nós podemos fazer. Não podemos abraçar as pessoas. Eu me lembro que aqui nos nossos atendimentos, no centro espírita que eu frequentava, uma das coisas mais gostosas que tinha era abraçar as pessoas, trocar energia com as pessoas, né? Passar energia do bem, passar confiança, passar essa solidariedade. E nós fomos assim, levamos uma rasteira em relação a isso. Não podemos mais abraçar. Então estamos assim dando um valor muito grande ao abraço, ao afago, ao carinho, à proximidade, a conversar com amigos. Tá entendendo? Quer dizer, as coisas que a gente fazia assim com muita naturalidade, que era ter a liberdade de sair, de ir ali, né? Hoje em dia nós estamos assim policiados. Agora no Natal nós tivemos assim uma distorção da sociedade. Quer dizer que foi assim, governos dizendo assim, se você sair para comemorar o Natal fora de casa, na casa dos seus amigos, você vai ser preso, a polícia pode te prender. E ao mesmo tempo deram indulto aos presos, e os presos saíram para comemorar com as famílias. Quer dizer, o cidadão de meio preso em casa e os presos saindo para ir comemorar com a família. Uma coisa muito doida isso. Quer dizer, a gente está numa dicotomia de sensações, de pensamentos, né? Nós estamos num paradoxo, vivendo um verdadeiro paradoxo, um jogo dos contrários. Estamos vivenciando assim um mundo completamente diferente do que nós imaginávamos e que estávamos acostumados a viver.
E, portanto, precisamos dar valor à nossa vida, ao nosso respirar, ao nosso contato com as pessoas. A espiritualidade vem dizendo isso. Gente, a maior lição dessa pandemia foi isso, né? A espiritualidade nos mostrou que nós somos falhos, que nós somos impermanentes, que a qualquer momento nós podemos perder um ente da família, que nós perdemos amigos muito próximos, pessoas que nós gostávamos. Além disso tudo, nós perdemos o que nós dávamos muito valor, que era a parte material, a grana. O dinheiro ficou escasso, então nós tivemos que viver com pouco. Pessoas foram demitidas do trabalho, então tiveram várias coisas, mas tiveram várias coisas boas, positivas também. Aprendemos a viver de uma forma diferente. Não sei se nós aprendemos a lição, tá, gente? Ou se essa lição precisa ser dada em mais algumas etapas. E a espiritualidade diz que, lógico, que aprendemos sim, o nosso quantum energético do bem aumentou, nós estamos cumprindo mais ou menos com tudo, né? Embora tenha muita gente em maia ainda, muita gente na ilusão dos sentidos, né? Do sentir, do ter ainda, né? Muita gente dando valor, se aproveitando da situação para ganhar grana e etc e tal, que isso não deveria haver, mas a humanidade cresceu muito. Tá? A gente tem também comemorar isso, né? Um ano para se comemorar essa mudança de pensamento, essa nova terra que nós estamos herdando agora. A partir do momento em que Chico Xavier definiu há 50 anos, 51 anos atrás, 51 anos e pouco atrás, tá? Sobre a data limite, e a partir da data limite começou tudo a mudar mesmo, gente. Eu não sei se vocês perceberam essas mudanças no mundo. Tudo mudou na minha vida, mudou na vida de quem está assistindo aí, mudou na vida de todo mundo, e cada pessoa que está no planeta teve uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, mexeu com os nossos paradigmas, com os nossos modelos de como viver, de como conviver, tá certo? Nós começamos a tolerar, ou então chegamos ao extremo de ficarmos extremamente intolerantes com determinadas coisas, por conta da reclusão, sei lá, do isolamento. Nos fez mais assim, intolerantes em determinadas coisas, mais impacientes. A partir do momento que a pandemia aliviou, no mês de setembro para outubro, as pessoas correram para os bares, as pessoas foram para as festas. Aqui no Brasil nós tivemos política, as eleições municipais, as pessoas estavam nos comícios, as pessoas estavam nos comícios, eu não digo, mas nas carreatas, passeando no meio da rua e tal. E hoje nós estamos novamente numa fase crítica da pandemia, onde os hospitais, as UTIs estão cheias, por nossa falta de responsabilidade, por não entender que a coisa não ia acabar assim de uma hora para outra. As pessoas estão sedentas disso tudo. Agora nós vamos ter o carnaval, agora em fevereiro, não sei como é que vai ser isso, se foi cancelado, estão dizendo que sim, mas a gente não sabe até que ponto as pessoas vão respeitar tudo isso. Então, veja, na Europa nós já estamos tendo a segunda onda dessa pandemia, já com casos graves, problemas graves, países fechando suas fronteiras e etc e tal. Então, até que ponto estamos aprendendo tudo isso? E a espiritualidade vem dizendo que muito. Nós aprendemos muito. Só que tem alguns ainda em maia, ainda tem alguns em ilusão, alguns ainda que ainda pensam que não houve nada, que estão minimizando as coisas, né? Há alguns achando que não foi só medo. Não. Foram as duas coisas. Teve gente minimizando a situação e, portanto, colocando em risco outras pessoas. E teve gente também maximizando o processo, criando medo, criando pavor, criando agonia, que eu não concordo também. Tá? Todos os extremos, Buda sempre dizia uma coisa, eu adoro os ensinamentos de Buda, eu não adoro Buda, né? Ele não é para mim o meu mentor, nem nada, mas eu gosto muito dos ensinamentos dele. Eu não gosto do que os homens fizeram com os ensinamentos de Buda, como não gosto do que os homens fizeram com os ensinamentos de Cristo, né? Com os ensinamentos, sei lá, de todos esses avatares, né? Mas eu gosto dessa coisa do caminho do meio de Buda,
Que Buda disse que a gente tem que trilhar o caminho do meio, sermos ponderados, nem para um lado, nem para o outro. Poxa vida, se a questão é usar máscara, vamos usar máscara, vamos tomar as devidas precauções, mas eu não posso ter medo também. Tá? Foi isso que eu adotei aqui no SEC. Ninguém que veio no SEC adoeceu de Covid. Né? E agora eu posso bater no peito que não adoeceu mesmo, porque nós estamos, falta só um dia, não vamos ter mais reuniões mediúnicas, só no ano que vem. Então eu posso bater no peito que no ano de 2020 ninguém adquiriu Covid por ter vindo às reuniões mediúnicas aqui. E nós tivemos reuniões mediúnicas presenciais, todos prevenidos, com máscara, com propés, colocando álcool nas mãos. No começo, na agonia mesmo da Covid, muita gente usando luvas e etc. Nós sempre fizemos as reuniões em ambientes abertos para poder não ter esse risco de pegar a Covid. Todo mundo andando descalço, né? Quer dizer, foi uma coisa assim de muito aprendizado e onde nós conseguimos superar muitas coisas. Só foi uma coisa, foi muito aprendizado, gente. Eu costumo dizer que assim, essas coisas vêm pra gente levar uma cacetada bem grande na cabeça e mostrar pra gente assim, olha, vocês são falíveis, vocês são mortais, vocês precisam conviver mais uns com os outros, vocês precisam ser mais fraternos, vocês precisam ser mais misericordiosos, vocês precisam ser mais amorosos, vocês precisam perdoar mais, vocês precisam assumir as sombras de vocês, que vocês não são só luz. Porque tem gente aí que é gratiluz demais. Ah, eu sou só luz. Eu mesmo não sou. Eu tenho meus defeitos, minhas falhas, minha bronca. E assumo as minhas broncas, meus defeitos, minhas falhas. Tá certo? Muitas coisas a gente tem até vontade de dizer, mas como envolve outras pessoas, a gente não pode dizer. Você tá entendendo? Mas eu assumo minhas sombras, minhas coisas ruins, as coisas que eu não sou bacana. Entendeu? Eu preciso assumir, porque eu não sou Deus nenhum, eu não sou nenhum melhorzinho do que ninguém, eu sou igual a todo mundo. Tá certo? E portanto, se sou igual a todo mundo, tô aqui, bicho, tô aqui de cabeça baixa para poder admitir determinadas situações difíceis da minha vida. Tá? É assim que a gente progride, reconhecendo as coisas que a gente fez de ruim, a gente desenvolve uma coisa melhor no futuro. E foi isso que eu aprendi esses 2 anos, tá, gente? Mas mais fortemente esse ano de 2020, com todas essas restrições, com todos esses impeditivos, com todas essas decisões que foram tomadas, que eu precisei tomar, que eu precisei experienciar, que eu precisei viver, para depois descobrir que muitas coisas estavam certas, outras coisas estavam erradas, que eu precisava elaborar mais a minha vida, que eu precisava tomar conta da minha missão de vida, do meu propósito, da minha programação espiritual, que o SEC era importante não só para mim, mas para as pessoas também, que o exemplo de ter parado de beber, de ter saído de uma depressão, de ter entrado para ajudar as pessoas, isso ajuda muito as outras pessoas também. Né? Que eu não posso mudar a vida de ninguém quando ninguém quer, quando a pessoa não quer, então eu não posso me intrometer, no livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa quer viver mal, se a pessoa quer se estragar, se matar, fazer bobagem e tal, ela vai fazer independente do que eu quero ou deixo de querer. Tá certo? Então, eu aprendi até isso, gente. Eu aprendi a respeitar os limites de cada um. Percebi também que quando a gente ama demais, a gente quer mudar o outro. Tá? E essa é uma arrogância muito grande nossa. Nós queremos ser deuses. E nós não somos deuses. Nós não estamos aqui para fazer papel de deuses. Tá? Nós estamos aqui para aprender. A Terra é um planeta prisão, é um planeta escola e é um planeta hospital. Somos todos doentes, endividados, e estamos aqui pagando algumas coisas, e estamos, sobretudo, aprendendo demais. É todo dia uma lição nova, gente. É todo dia um aprendizado novo, é todo dia uma tacada nova, que a gente aprende a lidar com ela. Esse foi o ano em que quem passou pelas provas sem se corromper, eu vou dizer para vocês que para mim foi uma vitória muito grande, porque eu passei por situações tão difíceis esse ano, tão capitais, tão aflitivas, agonizantes, que, sei lá, quando foi outro dia, eu comecei a pensar, eu disse, puxa vida, graças a Deus, eu não caí de novo na coisa de voltar a beber para poder aliviar a minha tensão. Não, eu aliviei a minha tensão com a espiritualidade,
fazendo minhas preces, me conectando com os espíritos, tomando os meus banhos, fazendo as minhas reuniões mediúnicas, dirigindo as minhas energias, limpando essas energias com os meus campos de força, com as minhas mandalas, com as minhas leituras, com a minha ocupação em coisas positivas, tomando conta de determinadas situações, de determinadas pessoas, amando, sendo às vezes muito duro com algumas coisas e algumas situações que eu precisei ser, entendeu? Eu precisei passar e vivenciar isso. Mas para mim, eu não sei para vocês, para mim foi assim uma fase muito difícil e também de muito aprendizado, de muita coisa boa, de muita coisa interessante. Eu vou levar para 2021 toda essa experiência. Por que 2021 vai ser melhor? Vai ser melhor porque nós aprendemos a viver na adversidade. Nós aprendemos a viver com dificuldades muito graves. E qualquer coisa que venha no ano de 2021, e a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas qualquer coisa que aconteça, nós vamos saber lidar com isso tudo de uma forma muito melhor. Nós vamos ter maturidade para enfrentar essas adversidades e essas situações mais difíceis. Então a espiritualidade, muita gente me pergunta: Wagner, como vai ser o ano 2021? Os espíritos que frequentam aí, que conversam com você em desdobramento, ou quando eles lhe intuem, então eles não dizem nada, dizem sim. Que vai ser um ano difícil ainda, né? Mas um ano com mais revelações, um ano onde nós vamos aprender demais novamente, mas já com o pé no chão, já com uma certa maturidade. Veja, 2019 nós fomos pegos de surpresa para esse ano de 2020, para tudo que aconteceu. Já o ano de 2021 nós não vamos ter surpresas, porque nós sabemos que está rolando uma pandemia, então nós vamos ter que continuar nos prevenindo, tomando cuidado com tudo e essa coisa toda, sem medo, sem pavor, né? Sem temor no coração, sem estar apreensivo o tempo todo. Ah, não, tudo vai ser horrível, a gente vai morrer. Não, cara, não. E outra coisa, se morrer, morreu, né? Muita gente diz assim: e se eu morrer? Eu digo: morreu, né? Mas Wagner, tu é muito frio. Não, não é frio. É porque é o seguinte: nós estamos aqui na vida para um dia desencarnar. Nós vamos desencarnar. Encaramos isso de uma forma muito ruim. Mas, minha gente, quem é espiritualista, universalista e tal, não pode ter medo da morte. A morte é a única certeza que nós temos. Então, viva um dia de cada vez, tá certo? Seja o melhor que você puder, um dia de cada vez. Sei lá, um dia após o outro. E não pensando: ah, não, daqui a 6 meses como é que eu vou estar? Daqui a um mês onde é que eu vou estar? Não, cara. Faça seus planos, seus projetos, faça seu cronograma de vida, planeje o ano de 2021, mas não coloque expectativas, não fique temeroso, não fique agoniado, vá vivendo um dia de cada vez. E o que for para ser, será, tá? Se esforçando, né? Poupando suas energias, poupando suas finanças, fazendo um trabalho bem feito e tal, amando as pessoas, tá? Passando boas energias. Isso tudo vai lhe deixar muito melhor e vai lhe deixar muito mais tranquilo. Eu cismei e disse: puxa, eu vou viver um dia de cada vez, tá? Eu vou ver eu cismei desde o começo, quando anunciaram a pandemia, papai doente, papai na UTI, papai morrendo, depois minha tia, meu tio antes, depois tudo isso, toda essa situação difícil, situação da própria pandemia, da própria sociedade, da minha família, de tudo. Eu fui vivendo um dia de cada vez, sabe? Sabe que é acordar dizendo assim: não, hoje eu vou viver mais um dia, vamos ver o que é que vai rolar. E aí vivi o dia e tal, me esforçando, organizando, trabalhando, estudando, sempre pensando: poxa vida, lógico que vai ter o futuro, nem que seja o futuro de amanhã, mas vai ter o futuro. E nós vamos trabalhar, e nós vamos nos esforçar, e nós vamos entrar esse ano de 2021 de uma forma diferente. Pelo menos com mais experiência, com mais vivência, com mais pé no chão, com mais coragem, com mais vontade de vencer todas as adversidades que por virão. Porque nós não deixamos de viver. Como o próprio Leon Denis disse, nós temos a dor da própria encarnação. Estamos no mundo tridimensional, portanto, sujeitos
a todas as adversidades de um mundo tridimensional. Então vamos vivê-lo, vamos superar cada coisa dessa. E tenho certeza que nós superaremos, seja lá como for. Ou aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Nós somos humanidade aqui e seremos humanidade do lado de lá do mundo espiritual. Então, para que tanta ansiedade, tanta agonia? Se o final, como diz um colega meu, se o final é a morte, e a morte como não existe, tá certo? Existe vida após essa vida. Na realidade, a vida continua, né? Nós temos existências numa vida só. Tá certo? Então nós estamos passando por uma existência, por uma experiência existencial. E teremos outras experiências existenciais no mundo espiritual, quando voltarmos aqui para a Terra, e estaremos preparados, tanto quanto possível, para ter maturidade, para encarar essas novas experiências. E a experiência de gente, uma vida, é a cada dia, é a cada segundo. Tá? Não tente precipitar isso, tá certo? O que é a ansiedade? A ansiedade é exatamente o excesso de futuro. E o que é a depressão? A depressão é o excesso de passado. É a gente ficar pensando no que aconteceu e etc. Não aconteceu. Olha, não já aconteceu. Não está pensando na morte da bezerra, no que aconteceu, no sangue derramado, na água passada. Nada disso. Vamos vivenciar o agora, vamos ser presente, como o Buda mesmo disse. Transforma os 5% que você vive do presente em 30% no presente, vivendo sempre da forma mais intensa que você puder, com muita responsabilidade, com muito carinho no coração, com muito amor e com muita dedicação a esse mundo novo que nós estamos inseridos agora. Estamos na nova terra, então vamos aproveitar a nova terra. Gente, um beijo no coração de vocês, um feliz 2021. A todos os trabalhadores do SEC eu quero mandar um grande beijo no coração, um grande axé para vocês, um grande, um grande namastê, muitas felicidades, muita coisa boa nesse próximo ano. Tá? Mas sempre com a expectativa dentro do limite, sem se agoniar, sem ficar ansioso, sem ficar agoniado. Porque o bom mesmo é a gente vivenciar esse momento maravilhoso que nós estamos vivenciando aqui na Terra da forma mais plena que nós pudermos. Tá certo, gente? Então, um beijo para vocês. Feliz 2021. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau, até 2021. Vamos lá!